falar dessa situação, dessa novela. Ontem o Grafa deu um nome, era o filme envolvendo o Hulk, jogador do Atlético Mineiro, por enquanto. Ah, entendi. Gostou? Demorou, hein, amigo? Demorou um segundo. Ano novo, vida nova. Não, eu brinquei que então não teremos capítulos finais, temos cenas pós-créditos, né? Nesse filme envolvendo Hulk, Atlético Mineiro. Só que ver os direitos autorais aí, né? Porque o outro Hulk já é dos outros já, né? Já, tem isso, né? Não, mas tudo bem, esse é nosso. Esse a gente pode falar do Campeonato Brasileiro aberto. Enfim, a gente tem... tivemos ontem, durante o Tá Na Área, uma atualização. A gente estava com o André, com a gente aqui, o André Ribas, e ele trouxe a notícia de que o Hulk comunicou ao Atlético Mineiro que queria rescindir o seu contrato, tentar rescindir de forma amigável. A gente atualizou isso aqui ao longo do Tá Na Área. Logo depois, o Hulk fez um pronunciamento nas suas redes sociais, até de forma curiosa, e trouxe o seu ponto de vista de toda essa história, prometeu ficar no Atlético. Vamos atualizar, então, colocar como é que está atualmente esse filme, né? Acho que já é a terceira edição do filme Hulk e Atlético Mineiro, com o Fluminense interessado também. Por isso que temos Marcelo Neves e Laura Rezende com a gente ao vivo agora no Tá Na Área, para trazer os dois lados, porque o Fluminense está também de olho nessa novela e para saber se vai ter continuidade ou não, se o Hulk pode seguir para o Tricolor. Laura, bem-vinda, minha amiga. Boa noite para você, bem-vinda aqui ao Tá Na Área. O Hulk ontem acabou, pela primeira vez, não ouvimos, né? Porque o Hulk não deu entrevista, mas o Hulk fez postagens na sua rede social. Gostei que ele mesmo perguntou, ele mesmo respondeu, né? Mas ele fez todas as perguntas que a gente gostaria de fazer para ele. Acho que ele recebeu lá, fez um checklist. Perguntas gostariam de me fazer. E aí ele, fac com o Hulk. E ontem ele respondeu nas redes sociais, né, Laura? Ei, Camila, boa noite para você, Raed, Pedro, Richarlison, Marcelo, todo mundo que está acompanhando o Tá Na Área. Foi um desabafo do Hulk ontem à noite, viu? Ele respondeu as perguntas que o torcedor e que a gente gostaria de ter feito para ele também sobre a situação dele no Atlético, né? Ele falou que se sentiu desvalorizado em relação à proposta que o Atlético fez para ele, que tinha sim o aval do clube para negociar com outro clube, tinha uma negociação em andamento com o Fluminense, e ele encerra esse desabafo falando que vai cumprir o contrato, que o contrato dele é até o fim de 2026, que ele vai cumprir esse contrato, que ele não quis renovar com o Atlético por mais um ano, que era a proposta que o Atlético tinha feito para ele, de renovar até o final de 2027, e que ele vai sim cumprir o contrato até o fim de 2026. Nessa quarta-feira, hoje de manhã, o Hulk esteve na Cidade do Galo, treinou normalmente, como ele vem fazendo desde que se reapresentou ao clube no início da temporada, e a gente tem esperado cenas dos próximos capítulos, porque o staff do Hulk deu essa negociação por encerrada. O staff entende que o Atlético, que eles negociaram com o Fluminense, não chegou a um acordo e essa negociação está encerrada e que o Hulk vai cumprir o contrato até 2026. Mas o Fluminense está ali de olho, tentando esperar cenas dos próximos capítulos, já que você disse de novela, de série, para entender se ele realmente vai continuar no clube ou se tem uma brecha para avançar nessas negociações pelo atacante. A gente até falou, né, Laura, ontem sobre essa situação que tinha a apuração de vocês aí do GE em relação ao que teria incomodado o Hulk dessa proposta do Atlético, que foi justamente essa sugestão, né, de situações ali de certa forma, algumas oportunidades de encerramento de aposentadoria ao final desse contrato, sem, de certa forma, conversar se esse era o interesse do Hulk. Isso o deixou bastante chateado com a maneira como o Atlético, de certa forma, queria aposentá-lo daqui a 2 anos e não gostou da forma como isso ocorreu. Mas o que a gente tem também de novidade, né, Laura, pelo que você está trazendo, além desse posicionamento do Hulk, de certa forma, negando que pediu essa rescisão de contrato amigável, mas que ele fala em cumprir o contrato, mas não numa renovação. Isso quer dizer que o Hulk ficaria só até o final dessa temporada, que é quando até onde ele tem contrato, poderia assinar um pré-contrato no meio desse ano com outro clube e que não faria, inclusive, a cláusula que ele tem direito pelo número de partidas na renovação automática, é isso? É isso, Camilo. O Hulk cumpriria o seu contrato até o fim de 2026. Ele entende, o staff do jogador, o jogador entende que não é vantajoso para ele acionar essa cláusula, né, para cumprir esse contrato até o fim de 2027. E aí o Hulk poderia assinar um pré-contrato a partir do meio desse ano e sair de graça do clube, né? A gente apurou, a gente trouxe nos últimos dias no GE. Globo que a multa rescisória do Hulk hoje é cerca de 60 milhões. Para tirar Hulk do Atlético hoje, algum clube teria que pagar
pagar os 60 milhões, ou caso o Atlético aceite uma compensação financeira. Isso aí vai depender muito de uma negociação que possa acontecer com o clube e o que o Atlético estaria disposto a aceitar. Mas ele cumprindo o contrato até o fim de 2026, a partir do meio do ano ele tem a possibilidade de assinar esse pré-contrato com outro clube e aí sim, no fim do ano, sair de graça. Você falou sobre as questões que incomodaram o Hulk e seu staff. Uma das questões também, além dessa questão de entender que o clube estaria encerrando a carreira dele no final de 2027, né, tem a ver com o protagonismo que o Hulk vai ter nesse time do Atlético. O Hulk entende que, jogando com o Sampaoli, nessa última temporada, ele já não foi titular absoluto depois que o Sampaoli chegou no time, ficou no banco de reservas alguns jogos. Ele entende que não vai ter esse protagonismo que ele deseja jogando com o Sampaoli no Atlético. Isso também incomodou o atacante pensando nessa possível renovação, nessa possível permanência dele no Atlético. Vamos trazer, então, as perguntas e respostas, a FAQ do Hulk ontem nas suas redes sociais. Ele postou alguns stories lá na sua rede social e aí colocando, né, escrevendo algumas dessas perguntas e respostas. Ele falou: pedi rescisão de contrato? Não. Forcei minha saída do Atlético? Não. Me senti desvalorizado esportivamente? Sim. E aí é o que disse agora a Laura sobre a questão da utilização com o Sampaoli. Houve proposta comercial do clube? Sim. Mas diferente do que está saindo na mídia. Então, não era, como a Laura trouxe, exatamente aquilo que ele gostaria. Houve um projeto esportivo claro, garantido e definido pelo Galo? Não. O Atlético deu aval para clubes apresentarem propostas para mim? Sim. Houve uma manifestação de desejo do clube para que eu me aposentasse esse ano? Sim, claramente. E isso deixa claro aí, né, publicamente, que ele não gostou da forma como o Atlético sugeriu uma aposentadoria ao fim da temporada para o Hulk. Outro clube apresentou proposta esportiva clara por 2 anos diretos? Sim, este clube é o Fluminense. Essa proposta me valorizava esportivamente? Sim. Sou mercenário? Jamais. Você trocaria uma lâmpada por... Não, brincadeira. É o que mais escreveu aí, jamais. A resposta mais longa, jamais. Não, mais longa, mas entre sim e não e algumas justificativas, ele traz alguns dos pontos que estão sendo colocados, né, e apurados dessa negociação com as suas palavras, com a sua versão, né? O Hulk dá a versão dele para o que está acontecendo. De certa forma, traz à tona e reconhece a questão que já tinha sido apurada pela nossa reportagem em relação a o que não deixou o Hulk satisfeito, que foi essa proposta esportiva do Galo, a sugestão, né, de aposentadoria. E o fato do contrato oferecido pelo Fluminense, como ele mesmo diz, valorizá-lo mais esportivamente. E aí, Marcelo Neves está de volta aqui com a gente no Tá Na Área para trazer o lado do Tricolor. E falei, falta o último story, perdão, não trouxe aqui. Ó. As propostas recebidas eram maiores financeiramente que as do Atlético? Não. Eram, inclusive, um pouco menores. Então, isso é sobre dinheiro? Não, é sobre reconhecimento esportivo, que é o que estamos falando do Fluminense. Vou cumprir meu contrato com o Atlético? Sim. E aí, o que a Laura acabou de trazer pra gente. Ele tem contrato até o final da temporada. O que ele diz nesses stories é que ele vai cumpri-lo até dezembro. Vou continuar honrando essa camisa enquanto estiver aqui? Sim, como sempre fiz. Meu amor pelo Galo mudou? Não, nunca, jamais mudou, nem mudará. E aí, Marcelo, falava da questão do Fluminense, porque aí tem o da titularidade, né? Faltava isso. Pedir titularidade, quando ele falou da questão do respeito esportivo, citamos a reserva com o Sampaoli, jamais. Eu respeito o treinador e dou o meu melhor para ter meu espaço e ainda encerro ali. Vou honrar essa camisa e dar meu máximo pelo clube e pela torcida, como sempre fiz. Uma questão que trouxemos, né, foi essa questão esportiva. Primeiro, do ponto de vista da utilização dele esse ano no elenco do Atlético Mineiro. No ano passado, em alguns momentos, já foi reserva com o Sampaoli. E no Fluminense, Marcelo, ele destaca, não cita nominalmente o Fluminense, mas fala de um outro clube com uma proposta esportiva melhor, ainda que ele mesmo cite que financeiramente talvez até menor do que a do Atlético Mineiro. E a gente tem essa apuração de que esse clube é o Fluminense, que está observando e que fez essa proposta onde ele seria, segundo o Hulk, mais valorizado esportivamente, o que a gente entende também é um clube que tem essa função que ele ocupa como prioridade, né? Que daria ao Hulk, faria com que seria um protagonista desse time do Fluminense, né, Marcelo? Boa noite, amigo, mais uma vez. Obrigado pela presença aqui no Tá Na Área. Boa noite, Camilinha. Boa noite a todo mundo que acompanha o Tá Na Área. Pois essa novela do Hulk tá dando o que falar. Eu tenho trocado mensagem com a Laura e com o André Ribas também, do GR Galo, quase todo dia.
Mas é exatamente esse o ponto principal e o ponto de confiança do Fluminense nessa negociação. Trazendo um pouco de bastidor, quando o Hulk divulgou essa sequência de stories, a reação em Laranjeiras não foi de a negociação caiu, foi de ainda tem chance. E aí eu explico. O Fluminense entende que o Hulk se manifestou como se fosse um desabafo, mas isso não colocava a negociação a pá de cal. Então o Fluminense segue esperançoso, segue em contato com o staff do atleta e crê que essa valorização esportiva que ele tanto cita nessa nota vai ser importante para a transferência. A gente trouxe aqui até mesmo no Tá Na Área, que o Fluminense vê o Hulk como um pilar do ataque para 2026. O Fluminense teve muitos problemas ofensivos em 2025. Vê o Hulk como um nome de peso para aquele setor, porque ele sente que faltava um nome de mais decisivo em reta final de Sul-Americana, em reta final de Copa do Brasil, e o Hulk seria esse nome. E o Zubeldia gosta muito do nome do Hulk. Então, se no Galo o Sampaoli não vê com tão bons olhos assim o Hulk, no Fluminense ele teria o Zubeldia, que o apoiaria bastante. Então, os stories do Hulk deixam uma bagunça assim na negociação. Só que o Fluminense entende que a negociação não caiu e aposta muito nessa valorização esportiva para seguir e sonhar com a contratação dele. Hoje que a gente tem, então, ouvindo a Laura e o Marcelo, é um Hulk que teve ali uma proposta do Fluminense, segundo ele, o próprio Atlético autorizou que ele ouvisse, né, propostas de outros clubes. Ele tinha uma proposta de renovação do Atlético Mineiro e, conversando com a diretoria, recebeu uma proposta que citava uma aposentadoria ao final da temporada, inclusive constata o documentário, era uma valorização, mas ao mesmo tempo ele não foi perguntado se ele... Num tchau. Mas ninguém perguntou se o Hulk queria se aposentar ao final da temporada. Isso o deixou magoado de certa forma. E a proposta do Fluminense, e ainda um contexto que o Hulk hoje, com o Sampaoli como técnico do Atlético Mineiro, não é mais um protagonista do time. Inclusive, abriu mão da braçadeira de capitão e foi reserva em alguns jogos do final da última temporada. E aí ele recebe uma proposta do Fluminense que dá a ele um protagonismo, um centroavante que o Fluminense precisa para a temporada, que foi uma posição carente do clube, com um contrato de 2 até 3 temporadas, dependendo do desempenho, com bônus, enfim, outros benefícios para o Hulk, ainda que financeiramente seja até menor o contrato do que o do Atlético Mineiro. O que o Hulk coloca nesse story, né, nesse pronunciamento, digamos, dele, é que nesse momento ele vai cumprir o contrato com o Atlético Mineiro. Significa, como a gente conversou com a Laura, que ele ficaria até dezembro. O contrato dele vai até o dia 31 de dezembro de 2026. Até o meio do ano, o Hulk pode assinar um pré-contrato com outro clube. Se ele deixar o Galo em dezembro mesmo, ou até antes, caso assine um pré-contrato, o Galo não ganharia absolutamente nada com essa negociação. Ele sairia de graça, tchau, tchau, valeu, fui ídolo, ganhei títulos por aqui e o Galo financeiramente não receberia nada. Ou a gente tem a possibilidade dessa negociação acontecendo agora com o Fluminense interessado e com algum, como o Marcelo trouxe para a gente ontem, com a possibilidade de algum investimento nessa negociação. Ou seja, eu acho difícil que essa novela esteja, que esse filme já esteja nos créditos, que a gente não tenha mais algumas cenas nos próximos dias. Vamos lá, eu acho que primeiro assim, eu entendo essa insatisfação do Hulk, porque realmente quando você entrega, como ele entregou tudo aquilo que ele fez com a camisa do Atlético, você espera um reconhecimento por todas as partes, não só da torcida, mas da diretoria, de tudo aquilo que cerca o Atlético Mineiro. E isso não tem acontecido. Ele postou nos stories dele realmente essa indignação de que, enquanto eu estava sendo útil para vocês, vocês me tratavam bem. Agora que talvez o treinador não quer que eu seja o titular, aí vocês já estão pensando na minha aposentadoria, ou eu não presto mais, ou minha valorização por aquilo que eu conquistei aqui dentro já não vale mais nada. Desculpa. Eu entendo muito bem isso. Agora, um jogador de 39 anos que nem o Hulk não poderia cair nessa bala juquinha. Porque eu, como atleta profissional que fui de 20 anos de futebol, sei que nós somos que nem mercadoria no mercado. Está rendendo, está ali valorizada, vai continuar sendo valorizada e vai estar sendo muito bem visto. Não tá, eles não querem nem saber se você deu o título, se você foi ídolo, se você é ídolo, eles vão trocar como se fosse nada. E é isso realmente o que parece que o Atlético Mineiro está querendo. Aí a bala juquinha, o que é? Eu vou te dar um busto, eu vou te dar um documentário, eu vou te dar, sei lá, mais uma possibilidade de mais um ano se você quiser. Isso é bala juquinha no português, claro. É tapar a boquinha do Hulk como criança. Um docinho. Pega aqui, pega aqui.
Isso é inadmissível para um ídolo com a camisa do Atlético. Se ele não é o maior, eu acho que ele não é o maior e tem uma discussão aí, eu acho que o Reinaldo é bem maior que o Hulk, mas ele está entre os maiores. E não pode ser tratado dessa forma como tem sido tratado esse ano. Ah, legal, talvez não quer... Mas, né, respeita o atleta que foi, respeita o que ele conquistou dentro da instituição. Então, assim, tem algumas camadas que eu consigo entender o lado da diretoria do Atlético, porque ali é algo comercial, é algo de empresa, então valorizou, não valorizou, estou mandando embora, troca, vem esse, vem o Raed, tá? E consigo entender também essa insatisfação do Hulk, e está tudo bem. Agora, não é assim que você tem que fazer com o ídolo. Essa é a minha parte, assim, da parte do Atlético como instituição. É horroroso isso. Você está tratando o Hulk como se fosse um jogador que chegou ontem, fez 2 golzinhos e está indo embora como se nada tivesse acontecido. Eu só tenho uma coisa contra essa sua fala, assim, para mim foi brilhante, mas só tem um... O Hulk, ele é o jogador mais regular do Atlético Mineiro, independente da fase do time. Ele entrega. Ele foi para o banco de reservas por uma questão ali exclusivamente do técnico. Sim. Assim, e depois voltou. E depois voltou. Ele foi titular na final da Sul-Americana. Então, não é que ele esteja em baixa de rendimento. Ele continua rendendo a mesma coisa. Não, mas eu mesmo não falei sobre o Hulk, não. Eu estou falando sobre essa decisão da diretoria do Atlético já abrir negociações para outro clube, como que se na cabeça do Atlético, o Sampaoli deve ter falado com a diretoria e falar, olha, o Hulk para mim não é aquele jogador mais importante, eu não estou pensando, entendeu? Não é pelo Hulk, não. Pelo contrário, sempre se mostrou muito profissional e continua sendo. Tanto é que está treinando, está ali fazendo o que tem que ser feito. Sabe qual é a diferença do Hulk da última temporada de 2024 para as outras temporadas dele do Atlético? O time. É que também, mas assim, que diferentemente das outras temporadas, ele não conseguiu carregar o Atlético nas costas, Sim, como ele fez nos outros anos. Só que se a gente for olhar para os números, mesmo entre aspas, na baixa, vamos dizer assim, esse cara te entregou 20 gols na temporada e 30 participações diretas em gols, né, na última temporada. No ano passado, foram 19 gols e 31 participações diretas em gol. Então, assim, até nesse sentido da entrega, da questão do desempenho, eu acho que é absolutamente questionável, na verdade, inexplicável a postura do Atlético. Porque se você for olhar para dentro do elenco, o que o Atlético tem de opção para a posição hoje? É o Cadu e o Isaac, que são 2 garotos de 21 anos. A gente está vendo aí como é que tá, o Flamengo está querendo pagar 50 milhões para conseguir um centroavante. E aí o Atlético, que passou dificuldade financeira no meio do ano, que teve jogador querendo rescindir contrato por pagamento atrasado, o Atlético vai abrir mão do Hulk, um jogador que te entrega 30 participações, 20 gols por temporada, para ir para o mercado tentar caçar, buscar um jogador. Então, assim, para mim não faz o menor sentido o pensamento do Atlético em simplesmente se desfazer do Hulk ainda tendo 1 ano de contrato, e principalmente o jogador que é um ídolo da torcida, um jogador que que desde que chegou, assim, carrega o clube nas costas. E, embora não tenha conseguido fazer isso na última temporada, mas desde que chegou os títulos que o Atlético conquistou, a gente está vendo os números dele aí, de Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Supercopa, Campeonato Mineiro, assim, para mim não faz o menor sentido, porque, assim, desculpa, mas assim, o Fluminense ir atrás do Hulk, querer fazer uma proposta pro Hulk, é absolutamente, é que não quer contar. Como eu disse, tem muita gente precisando de centroavante por aí. Então, o Fluminense querer o Hulk é absolutamente plausível. Exato. Agora, o Atlético querer pensar em se desfazer do Hulk não faz o menor sentido. Pô. Tem um monte de jogador dentro do elenco para a diretoria do Atlético comprar briga. Vai comprar logo com o Hulk. Mas é que o problema, eu vou trazer acho que só um outro ponto. Eu acho que o problema é que o Atlético fez muita força e quis muito contratar o Sampaoli. Camila. Não, e tá tudo bem. Aí, acho que... Deixa eu só ouvir a Laura para trazer, porque eu acho que o ponto é assim... E aí, você fala pro Sampaoli assim, não, mas pra gente esse cara é indiscutível, você não pode botar ele no banco. Como é que funciona? Porque de um lado você vai ter que tomar uma postura. Enfim, Laura, deixa eu te ouvir. Não, só trazendo umas informações para complementar o que vocês estão falando. Pela apuração que a gente tem, o Hulk foi um assunto, nesses últimos dias, tratado de uma forma muito institucional no Atlético. Os donos da SAF, o Paulo Brax, que é o CSO do futebol, né, o executivo de futebol do Atlético, eles estão tratando isso de uma forma institucional. Pela apuração que eu tenho, o Sampaoli não participou de nenhuma dessas reuniões ativamente. As reuniões para decidir o futuro do Hulk, o Sampaoli não estava presente, embora
claro, a gente sabe que a opinião do treinador, a opinião do Sampaoli contou para os donos, para o Rafael Menin, para o Paulo Brax, nas decisões que eles tomaram. Mas presente nas reuniões o Sampaoli não estava. E um outro ponto que eu queria trazer para a gente levantar na discussão é que a saída do Hulk nesse momento abriria na folha de pagamento do Atlético um valor muito grande, porque o Hulk é o maior salário do Atlético nesse momento, abriria um valor grande na folha de pagamento para possíveis contratações. O Atlético tem passado por uma reformulação, está indo no mercado em busca de jogadores, abriu mão de muitos jogadores para essa reformulação acontecer nessa troca de temporada, né, no final do ano passado para cá, e isso, claro, abriria um espaço na folha para pagamento de outros atletas também. Isso também tem sido levado em conta nessa decisão, nessas conversas. E na coletiva que o Paulo Brax deu ontem, ele foi enfático em dizer que ninguém do clube gostaria que o Hulk saísse do Galo nesse momento. Então, assim, são versões, né, que a gente vai juntando as pecinhas, vai ouvindo de um lado do outro, e essas versões que às vezes se contradizem no meio dessa negociação. É importante trazer todos esses pontos de vista, por isso que eu estou tentando trazer também um pouco do ponto de vista da diretoria do Galo, porque eu concordo com vocês perfeitamente. Inclusive, a gente teve essa discussão ao longo da temporada, quando o Hulk foi para o banco, né, diante de tudo que o Atlético viveu, até porque a Laura está trazendo um cenário que a gente viu no final de 24 para 25, quando o Atlético Mineiro negocia o Paulinho com o Palmeiras. E a gente falou, vai perder um jogador desse porte, o principal jogador do campeonato, para um rival? Ah, mas a questão financeira, vai no mercado. Olha o que foi a temporada 2025 do Galo sem o Paulinho. E agora, tá vendo uma situação parecida, digamos, com o Hulk, né? Não, é uma informação, é assim, a minha sensação, e aí os colegas que estão acompanhando muito mais de perto ali podem me corrigir. Mas a minha sensação é que o Atlético não imaginava que o Hulk, aos 39 anos, fosse ter algum outro clube grande fosse apresentar uma proposta nesse nível, de 2 anos de contrato para o Hulk. O Atlético não imaginava isso, e aí, a partir do momento que chegou, que abriu-se conversa com o jogador, o Atlético falou, não, peraí, agora vamos correr atrás, vamos tentar ver como é que a gente pode fazer aqui. Só que aí, Ney já estava morta, o jogador já estava se sentindo desvalorizado, até porque, assim, quem está ali na convivência do dia a dia do clube sabe como é que as coisas funcionam. Então, assim, obviamente o jogador percebeu que, na verdade, ele estava sendo descartado. Estava sendo descartado ou desprestigiado, só que, cara, a gente está falando do cara que há 5 anos, assim, dá pra gente falar, né? A partir da chegada do Hulk, o Atlético muda de patamar dentro, assim, no recorte dos últimos 10, 15 anos do futebol brasileiro. E até por isso é inexplicável que você, dentro do departamento de futebol, você não imagine que o maior jogador daquele clube nos últimos 5, 6 anos, ele não vai receber uma proposta mesmo estando com 39 anos, sabendo que o Fluminense adora fazer investimento em jogador com idade um pouco mais avançada. Investimentos longos, né? Contratos longos. Só para explicar o que eu falei sobre o Sampaoli, e pelo que eu conheço, o pouco que eu conheço do Hulk, o problema não é ele estar na reserva ou ser titular. Pelo contrário. Ele é aquele profissional que ele vai mostrar para o Sampaoli que ele tem condições com 39 anos de ser titular da equipe. Ponto. A segunda coisa, essas narrativas da diretoria do Atlético, vou voltar a falar, é bala Juquinha para o Hulk não se sentir tão desprestigiado como ele está se sentindo nesse momento. E do lado do Hulk, ele está certíssimo. O Pedro trouxe informações que são completamente perfeitas de números, daquilo que ele representa, daquilo que ele ganhou, daquilo... Cara, é muita coisa para um cara chegar e achar que o Hulk é isso, aquilo, eu posso fazer isso, aquilo. Cara, é irresponsabilidade demais. E aí, só para terminar meu raciocínio, sobre valores da folha salarial, beleza, vou tirar o Hulk, sei lá, 2, 3 milhões, eu trago o Maicon, que nem é uma posição que está precisando no Atlético. Então, é burrice maior ainda da diretoria do Atlético. E eu só vou complementar. Essa bala aí que você falou ainda é saborosa. Tem que ser aquelas balas amargas, né? Enfim, então não tem uma lógica. Não dá para contornar uma situação que foi irresponsabilidade da diretoria do Atlético. Eu não quero mais contar com o Hulk, não tem problema. Seja homem. Hulk, é isso, seu salário é muito alto, a gente agradece todos os anos que você vestiu a nossa camisa, mas hoje o nosso patamar é para uma Sul-Americana, a gente não tem condições de contar com você, a gente tem a possibilidade disso, daquilo, você quer ou não? Agora, sair atirando com narrativas de que isso... Misericórdia. Enquanto, né, Atlético Mineiro e Hulk estão nessa pegada, o Fluminense está só de olho. Marcelo já trouxe, já falou sobre isso. Agora, no momento, né, Marcelo, é a situação que a gente trouxe. Diante disso tudo, hoje a gente tem o Hulk
prometendo cumprir o seu contrato, mas deixando muito claro, pelo menos nessa primeira fala dele e nessas postagens ontem, de que não pensa em renovar o contrato dele com o Atlético Mineiro. Nesse momento, o que o Hulk diz é: vou cumprir o meu contrato, que é até o final do ano. Ou seja, não vou renová-lo, não vou aceitar a proposta de renovação, vou cumprir o que eu tenho aqui. E coloca essa situação que trouxemos: poderia assinar um pré-contrato no meio do ano com outro clube e, se isso de fato acontecer, deixaria o Atlético em dezembro, sem que o clube tivesse qualquer ganho, recebesse qualquer benefício financeiro, encerraria o contrato e ir embora. E acabou a passagem dele pelo Galo. Imagino, Marcelo, diante desse cenário, dessa colocação do Hulk, de que vai apenas cumprir o contrato com o Galo, talvez uma nova conversa do Fluminense até com o Atlético, no sentido de tentar uma compensação financeira para, quem sabe, acelerar, de fato, mudar esse cenário para uma saída nesse momento do Galo, que seria vantajosa para o Fluminense e financeiramente para o Atlético? Exatamente, Camila. É curioso, porque quando a gente estava apurando sobre essa situação, o que a gente mais ouviu assim de pessoas vindo do Fluminense foi: vale lembrar que cumprir o seu tempo de contrato também significa que, se ele rescindir o contrato, ele vai estar cumprindo o tempo de contrato. Então não é uma obrigatoriedade que ele vai ficar no Galo até dezembro. Então são essas coisas que vão dando confiança no Fluminense de que o negócio não acabou. Mas sim, não está descartado qualquer tipo de negócio. Uma possibilidade do Hulk rescindir com o Galo, uma possibilidade de transferência direta entre Fluminense e Atlético Mineiro, a possibilidade do Hulk ficar no Atlético Mineiro. Então, nenhum desses cenários está totalmente descartado. O que a gente tem mais ouvido no momento o plano A do Fluminense era que, de fato, existisse uma rescisão e o Fluminense conseguisse ficar com o Hulk, entre aspas, de graça. E aí ele chegaria em Laranjeiras de graça. De uns tempos para cá, a gente tem visto uma mudança assim, de posicionamentos e uma abertura de novas possibilidades. Por exemplo, não está descartado uma transferência direta. Não está descartado o Fluminense ajudar financeiramente numa possível rescisão. Não está descartado o Fluminense dar uma quantia pedida pelo Galo e conseguir a liberação. Então, são coisas que a gente vai entender melhor o posicionamento, como vai ficar essa relação entre Hulk e Atlético Mineiro, para aí sim o Fluminense entender o que ele vai fazer. O que a gente tem de momento o Fluminense aguarda, quer ver o que vai ser definido, quer ver como vão ficar as coisas, e a janela que abrir, o Fluminense vai aproveitar. Na janela que abrir, o Fluminense vai estar disposto a investir para ter o Hulk em 2026. É isso, vamos ter que acompanhar os próximos dias, continuar acompanhando o trabalho dos amigos, que estão certamente trabalhando demais, Marcelo Neves, Laura, o André, nesses dias, para acompanhar e apurar essas decisões. Por enquanto, o Hulk segue, se reapresentou treinando com o Galo e vai continuar cumprindo seu contrato, segundo ele mesmo postou nas suas redes sociais. Obrigada, Laura. Obrigada, Marcelo. Qualquer atualização a gente vai trazendo aqui no Tá Na Área e ao longo da nossa programação, porque acho que essas cenas pós-créditos vão virar aí um segundo filme, viu? Porque acho que tá longe de acabar esse filme Hulk aí com o Atlético Mineiro e Fluminense, mas claro, a gente continua acompanhando. Pô, eu tava com a saudade, velho, então de pedir vai, pra pessoa. por favor, Galera, pede, se inscreve aqui no nosso canal, fechou? Aqui, né? Tamo junto. É isso. Também.